este evento é uma realização do grupo TELPO, Texto, Hipertexto e Ensino de Língua Portuguesa. Sou a professora Wanda Elias, sou líder desse grupo de pesquisa, juntamente com o professor Rivaldo Capistrano, da UFES, a quem eu agradeço a parceria desses muitos anos aí à frente, então, do grupo. Sou, então, da Unifesp, atuo no Departamento de Letras, no programa de pós-graduação em Letras, e nós estamos aqui hoje muito felizes de receber vocês todos nessa atividade. Antes de começarmos com a conferência, né, da tarde, tão aguardada, eu gostaria de manifestar, expressar alguns agradecimentos muito especiais. Quero agradecer à professora Ana Cristina Carmelino por aceitar o convite para estar aqui conosco hoje e por dividir comigo a coordenação desta atividade. Ana, muito obrigada. É uma alegria que você esteja aqui conosco, participando, então, deste evento. E o nosso imenso agradecimento. Agradeço a toda a equipe de organização. Aline, Guilherme, Helena, Yara, Rodrigo, Patrícia, Miriam, não sei se eu esqueci alguém, acredito que não, né? O Paulo também. Então, assim, a vocês todos, meu muito obrigada por me acompanhar, então, aí, me assessorar para a realização dessa atividade. Agradeço muito, muito, muito a professora Suzana Cortez pela disponibilidade, amiga e parceira. Muito obrigada, Suzana, por você, no meio de tantas atividades, você abrir aí um espaço e vir aqui nos presentear com a sua fala. Deixar a Lina um pouquinho, então, ali de lado, né, a nossa pequena e amada e querida Lina está aqui conosco nessa tarde. Nós não temos, assim, como agradecer por esse presente tão significativo, porque não é só o seu conhecimento, é o seu tempo, é a sua atenção, é a sua amizade. Nosso muito obrigado. E também quero agradecer a todas as pessoas presentes aqui, né? A todos os inscritos. Nós tivemos inscritos de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Paraná, Roraima, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Goiás, Alagoas, Amazonas e Rio Grande do Norte. Temos uma grande representatividade do Brasil aqui. Foram 19 representantes de estados em termos de inscrições aqui no evento. E a todos, então, o nosso, em meu nome, em nome do Grupo TELPO, o nosso maior e melhor agradecimento. Antes de passar a fala à conferencista da tarde, gostaria de dar 2 recadinhos. O primeiro, as perguntas podem ser encaminhadas via chat e, ao final da fala da professora Suzana, então, abriremos um espaço para discussão. E quem tiver interesse em ter o certificado, é preciso assinar a lista de presença. Por gentileza, a lista será disponibilizada um pouco antes do término da nossa atividade. E agora, não é? Vou fazer uma breve apresentação da professora Suzana Cortez. Será, assim, bem breve, Suzana. Eu separei, assim, alguns pontos aqui que são destaques na sua trajetória acadêmica até então, né? E depois, então, eu passo a fala a você. Estamos querendo ouvi-la. A professora Suzana Cortez é doutora em Linguística pela Unicamp,
fez pós-doc na Universidade de Sorbonne, Paris 3, é professora associada do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, é líder do grupo Gesto e tem várias publicações. As suas pesquisas concentram-se em linguística textual, focalizando temas como referenciação, heterogeneidade, ponto de vista, argumentatividade, formação de professores e ensino de língua portuguesa. E também a professora Suzana é mãe da querida Lina, né? Uma linda menina que vai fazer 2 anos ainda, né, Suzanita? Mas já parece que tem, tamanha a atividade da Lina e a esperteza. Suzana, com o nosso imenso abraço agradecido, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Wanda, querida amiga. Começo agradecendo o convite para estar aqui nesta tarde, participar dessa discussão com o grupo, oportunidade única, né, da gente dialogar, da gente trocar os conhecimentos aqui. E quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes, professores, professoras, os amigos aqui. É uma honra e uma alegria. É muito bom quando a gente consegue unir o trabalho com o que a gente gosta e estar com pessoas em que a gente se sente bem também. Então, eu vou propor hoje uma conferência meio aula. Eu acho que é um gênero meio híbrido que eu vou fazer aqui hoje, porque eu nem me sinto dando aula na pós-graduação, também não me sinto fazendo uma conferência em evento, porque eu não vou pesar tanto em termos de discussão teórica, mas eu queria mais que a gente fizesse reflexões para a prática de ensino, né? Quando eu quero dizer pesar em reflexão teórica, porque quando eu pensava nessa fala, não trazer tantas citações, que a gente fica fazendo tantas citações, e aí a gente perde o espaço de uma reflexão. Então, eu queria que essa teoria chegasse por meio da análise de texto que eu vou fazer aqui. Eu imagino que vai ter muita pergunta, né? Então, assim, eu estou bem curiosa para essa troca mesmo, a partir das perguntas que vocês podem ficar à vontade, como a professora Wanda falou, usar o chat e a gente fazer isso ao final da discussão. Programei minha fala para em torno de 1 hora, né? E aí depois a gente vai discutindo, tá? Então, eu vou começar trazendo, né, a motivação para essa fala. Então, a motivação para essa fala, ela está ancorada, né, no campo do ensino, articulando com o currículo, e aí eu vou trazer a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso currículo atual, né, embora a gente fale, eu vejo muitos professores trazerem os PCNs, mas os PCNs hoje são documentos históricos na educação, eles não têm mais, eles não vigoram, né, então, 20 anos após o lançamento dos PCNs, a gente tem aí a Base Nacional Comum Curricular, eu vou fazer referência ao ensino fundamental, né, mas eu também vou articular com o ensino médio, tá? Então, chama atenção, né, na BNCC, quando traz as competências de língua portuguesa para o ensino fundamental, dentre as competências que estão colocadas, eu vou destacar a competência 6, principalmente, a 6ª competência, que diz analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação. Então, a gente vê que não há aí indicação específica de gênero, né, mas a gente vê a ideia de informação acompanhada de argumento e opiniões. Então, a gente tem esses 3 elementos aí, informações, argumentos e opiniões, que estão nas interações sociais e nos meios de comunicação. Então, a gente vê aí a presença, né, da tecnologia para manifestar, né, a presença desses elementos, tá? E uma outra competência seria reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias, né? Então, se a gente junta essas 2 competências, isso faz com que a gente possa abrir espaço, e a minha preocupação enquanto pesquisadora, docente que atua na formação docente na universidade, né, é pensar desse lugar da argumentatividade no ensino de língua, né? Então,
Daí eu lanço, né, essa pergunta, né, como os textos podem ser trabalhados na escola com atenção especial para a sua argumentatividade. Então, o que a gente pode entender primeiramente sobre a argumentatividade? O que eu estou chamando de argumentatividade? Isso é importante entender, né? Essa argumentatividade não se limita ou não se resume a pensar aqueles textos que são os textos, digamos, reconhecidamente tidos como argumentativos, que são aqueles textos, não é, que têm a defesa de uma tese, né, ou uma defesa de ponto de vista, né, por meio daquelas figuras ou categorias tradicionalmente estudadas, né, pela nova retórica, né, por quem trabalha com teoria da argumentação. Né? Então, o que a gente está chamando de argumentatividade aqui tem um sentido maior, né, e essa ideia se apoia, né, em diferentes teóricos da linguística. Então, se a gente traz, por exemplo, o pensamento de Oswald de Crow, que vai dizer que a argumentação é a atividade fundamental no uso da linguagem, isso é muito importante, né? Depois a gente vai ver posteriormente, né, na tese da professora Ingrid Oricó, lá na década de 80, um livro bastante conhecido, em que ela vai trazer, né, essa ideia da argumentatividade, da argumentação, estudando categorias específicas que eram muito discutidas na época, na linguística, né? Contudo, e se a gente for fazer um percurso bem rápido, que eu não tenho essa pretensão de falar disso na linguística, mas, por exemplo, a gente encontra uma autora francesa que está muito conhecida no Brasil hoje, que tem trabalhos acolhidos, né, pelo nosso grupo, né, que é o Protesto, a professora Wanda é a vice-líder do grupo, né, eu também faço parte do grupo, como outros colegas aqui presentes. Então, a gente tem o trabalho da professora Ruth Amossi, né, que pelo seu entendimento, né, da argumentação no discurso, por ser uma voz na linguística que vai estudar essa argumentação no discurso, ela vai fazer uma divisão, que é bastante conhecida, né, que é de dimensão argumentativa e visada argumentativa, em que ela coloca, dizendo de maneira muito breve, os textos de visada argumentativa seriam aqueles textos que argumentam de forma direta, né? Então, a gente vai ver ali a presença, por exemplo, de tipos de argumentos, né, da gente ver a ideia de argumentos e contra-argumentos, né? A gente pode observar a presença de provas, técnicas de argumentação, tá? Então, não é esse o entendimento da argumentatividade, não se limita, né, a essa visão, vamos dizer, mais canônica da argumentação, que tem toda uma tradição, né, teórica desde a Grécia, tá? Mas é essa ideia, né, de dizer, e aí eu passo para colocar alguns pressupostos importantes, que é dizer que todo o texto argumenta, tá? E aí a gente trago aqui o dado de um trabalho mais recente, né, do grupo Protesto, né, Cavalcante et al., né, do livro Linguística Textual e Argumentação, em que a gente assume esse posicionamento. Todo o texto argumenta, tá? Ou seja, a gente pode dizer que todo o texto é argumentativo. O que a gente precisa estudar e o que a gente vem estudando é como é que esses textos argumentam, né? Então, há modos diferentes de argumentar. Eu não posso dizer que uma charge vai argumentar da mesma forma, por exemplo, que um artigo de opinião. A gente pode encontrar alguns elementos que estão em sintonia, mas são gêneros diferentes, né? Então, se a gente pensa que todo o texto argumenta, e aí a gente precisa, né, considerar também o fato de que todo o texto evidencia uma orientação argumentativa. Então, essa orientação argumentativa, e essa é a defesa que eu faço aqui, é que a gente precisa pensar num trabalho dentro da sala de aula, né, que possa observar essa característica, né, de todos os textos, né, os textos apresentam uma orientação argumentativa. Como é que eu posso observar isso na aula de leitura, por exemplo, né? Quando a gente vai para a BNCC, a gente observa no tratamento das práticas leitoras para o ensino fundamental, a BNCC vai dizer, por exemplo, né, que no trabalho com a leitura deve-se observar, né, as condições de produção do texto, contexto sócio-histórico, aí vai falar lá pontos de vista, perspectivas em jogo, né, falar isso de maneira bem global para o tratamento com a leitura. Mas a gente não percebe, se a gente observa como o currículo orienta, né, para os objetos de conhecimento dentro dos eixos de ensino, as habilidades em jogo, a gente não tem
vamos dizer assim, uma orientação muito clara, né, de como é que eu vou fazer isso na escola. Então, acho que cabe a nós, né, que militamos no ensino, que nos preocupamos com essas questões, pensar em como é que a gente vai fazer essas articulações. Eu encontro, por exemplo, no currículo do 9º ano, dentro da BNCC, ela falando de reconhecer em textos argumentativos, e aí a BNCC está colocando o texto argumentativo, é aquele texto que é o texto, vamos dizer assim, reconhecidamente tido como argumentativo, para a gente reconhecer ali, por exemplo, a presença das conjunções, da coesão sequencial, através dos conectivos, que vão construir relações lógicas, observar os tipos de argumento, mas ela acaba fechando nesse trabalho com a leitura para esses textos que são os textos que seriam textos de argumentação direta, vamos dizer assim, né? Então, segundo pressuposto, né, todo texto evidencia uma orientação argumentativa, e eu trago um terceiro pressuposto, que é todo texto apresenta pontos de vista, certo? Então, se todo texto tem uma orientação argumentativa, se todo texto argumenta, todo texto evidencia uma orientação argumentativa, todo texto apresenta pontos de vista. Então, a minha defesa a gente precisa pensar desde o trabalho, do trabalho com o texto na escola, desde a prática da leitura, a gente começar a observar a presença desses pontos de vista, né? Então, a minha proposta é como é que a gente vai fazer isso, né? E aí, eu estou assumindo aqui essa ideia, né? É um pressuposto importante que vai conduzindo aqui a minha apresentação, né? É que há nos textos ao menos um ponto de vista que guia sua interpretação e possibilita analisar sua orientação argumentativa através da articulação de diferentes semioses, verbal, imagética, gestual, sonora e etc. Quando eu afirmo isso, né, eu me situo dentro de um movimento na própria linguística textual, né, que prima, né, por uma análise multissemiótica dos textos, em que a gente não está considerando só, né, os elementos verbais, ou só a semiose verbal, né, mas que a gente está pensando nessa articulação entre diferentes semioses, porque todas essas semioses articuladas colaboram para a construção de sentido, né? E se todo texto tem uma intencionalidade, a gente sabe que essas semioses não são mobilizadas de maneira aleatória, né? Então, essa mobilização das semioses na construção de sentidos atendem a um propósito comunicativo, que a gente pode chamar aí, pensando nos princípios, né, ou nos fatores, nos critérios de textualidade, a própria intencionalidade, né? Então, pensando nisso, né, faço uma síntese aqui dos fundamentos teóricos, né, que dão base à discussão que eu trago para a tarde de hoje. Então, uma linguística textual de base socio-interacional e cognitivo-discursiva. Então, essa linguística está assentada nos trabalhos, né, que consolidaram o nome da LT no Brasil, especialmente de Inge Doricó e Luiz Antônio Marcuski, né, e mais recentemente, os trabalhos, né, de grupos como o Protexto, né, trago a indicação de uma obra mais recente, de 2022, né, de autoria da Mônica Cavalcante e de vários integrantes do grupo, né. Então, além disso, né, a gente pensar essa relação entre texto e argumentação, então, o trabalho da professora Coll com a professora Wanda, né, publicado em 2016, né, faz parte daquela trilogia, né, de Coll e Elias, bem conhecida também, e também uma outra obra, né, que foi assumida, publicada pelo Grupo Protexto, de 2020, que é a Linguística Textual e Argumentação. Ali a gente mostra, né, assim como na obra essas duas obras, vão mostrando essas categorias do texto, né, que se associam, que colaboram para a subargumentatividade. Então, na obra de Cavalcante e Attiali, a gente vai ter lá a referenciação, a intertextualidade, né, a progressão tópica, tópico discursivo, né, esses elementos, essas categorias do texto, né, que estão diretamente ligadas, né, à argumentatividade do texto. E, seguindo, né, na medida em que eu elenco, né, esses aspectos da base teórica, a própria noção de ponto de vista
que é uma noção que eu trabalho já, né, há 20 anos, desde a pesquisa do mestrado, né, então, que se baseia fundamentalmente nos trabalhos do linguista francês Alain Rabatel, né. Então, daí, né, um panorama teórico, né, só para a gente entender de que lugar eu estou falando, né, para entender de onde parte essa preocupação, e articular essas questões que eu ponho aqui com o ensino, né, e por isso que eu abro aqui a fala, né, trazendo essa preocupação com o ensino conectada ao currículo, né, atual. Então, para falar, vou falar rapidamente, situar a noção de ponto de vista, né, a partir dos trabalhos na França, né, então, para situar a própria noção de ponto de vista, que vai guiar o entendimento do texto, das análises que eu vou propor aqui nesse encontro, né? Então, a noção, quando a gente fala de ponto de vista, né, de forma mais tradicional, a gente vai atrelar com a narratologia, né, que aí seria aquela ideia do ponto de vista que guia, né, a narrativa, né? Então, a gente tem estudo bastante conhecido de Gérard Genette, na França, na década de 80, sobre focalização narrativa, e esse estudo ele se volta exclusivamente para os textos, para a narrativa literária, né? Esse trabalho de Genette, ele é retomado pelo Alain Rabatel, né, que acaba situando o ponto de vista em todos os tipos de textos e gêneros do discurso. Então, ele faz um deslocamento, né, não vou detalhar aqui essa questão, mas para entender que o Alain Rabatel, ele abre o entendimento e coloca a noção de ponto de vista como constitutiva de todo e qualquer texto, gênero, né, discurso, né, então, não restrito ao que seriam as peças e as obras literárias, tá? Então, não se limita a essa relação entre narrador e personagens, mas que se amplia para as instâncias enunciativas, né? E é por isso que ele vai fazer uso da noção de locutor e enunciador, né? A partir do trabalho de Dicot, né? A própria noção de polifonia, né? Que na obra de Dicot tem essa separação entre locutor e enunciador como necessária, né, para o entendimento da própria teoria, né, da polifonia, e o Rabatel vai se utilizar dessa nomenclatura, embora ele entende que o Dicot, ele, na visão do Rabatel, ele tem uma teoria não, vamos dizer assim, não concluída do ponto de vista. Essa é a noção que o Rabatel, quando olha para a obra de Dicot, é assim que ele avalia. É uma teoria que precisaria ser, vamos dizer assim, ele abriu, né, mas que ficou inconclusa, vamos dizer, né? Então, o Rabatel vai retomar essa nomenclatura que eu falo aqui rapidamente, né? O locutor é aquele que assume o ato material do dizer, seria aquele centro deítico, né, do eu, aqui e agora, que fala, e o enunciador é aquele que assume um conteúdo um conteúdo, né? Então, todo locutor é enunciador, mas nem todo enunciador é locutor, né? Então, porque eu posso, no meu texto, né, como eu estou trazendo aqui, né, outros enunciadores para o meu texto, já falei de diversos autores. Esses autores, né, na minha fala aqui agora, são enunciadores, mas não são locutores, porque quem assume o ato material do dizer sou eu que estou aqui falando nesse dia, né, 1º de agosto, numa quinta-feira, realizando essa fala no encontro, né, do grupo. Então, e a outra coisa é que, quando o Dicot vai falar de ponto de vista, ele acaba colocando na mesma posição o ponto de vista e enunciador, o que o Rabatel distingue. Então, em um outro autor que o Rabatel vai mencionar e acaba fazendo críticas, né, e esse autor é muito importante por conta de pensar essa subjetividade na linguagem, né, que é Benveniste. O Rabatel, a crítica que ele vai fazer a Benveniste é o fato de Benveniste assumir apenas a categoria de enunciador,
né, não considerar o locutor. E para uma noção de ponto de vista, uma abordagem enunciativo-pragmática e discursiva do ponto de vista, que é essa abordagem com a qual eu trabalho, né, PDV em caixa alta, né, essa nomenclatura em caixa alta marca o modo como o PDV é tratado por essa abordagem, né, porque às vezes em outras obras, como na obra do Jean-Michel Adam, por exemplo, que é outro autor da linguística textual, na França, a gente vai ter o P maiúsculo, o D minúsculo, né, então, e o V maiúsculo. Então, essa forma de marcar essa abreviação marca também o lugar teórico, tá? Então, os trabalhos do Alain Rabatel, né, de 96, que é a tese dele de doutorado, até os dias de hoje, né? Então, é um autor que, dentre outras preocupações, né, tem uma noção de ponto de vista bem estabelecida, né, bem consolidada, né? E é essa noção de ponto de vista, quando eu assumo aqui que todo o texto apresenta, né, pontos de vista, né, todo o texto evidencia uma orientação argumentativa, é com essa noção de ponto de vista que dialoga com esses autores, né, seja para assumir determinados pontos da teoria, seja para discordar em alguns pontos, para ampliar determinados aspectos, né. O que o Rabatel faz? A noção de ponto de vista não se resume à focalização narrativa, né? Ele permite que a gente estude o ponto de vista nos mais diversos gêneros, nos mais variados textos, né? E essa noção de locutor e enunciador, ela é muito importante, né, nessa teoria do ponto de vista, e aí eu vou, na medida em que vou avançando aqui na minha fala, eu vou fazer com que essa teoria apareça por meio da análise de texto que eu vou desenvolver aqui, tá? Então, indicado aí os pressupostos básicos, né, teóricos que norteiam o entendimento e a minha fala na tarde de hoje, eu volto aqui para currículo e ensino, certo? Então, já que a gente está pensando que todo o texto argumenta, né, que todo o texto evidencia uma orientação argumentativa, né, que todo o texto apresenta pontos de vista, né, a curiosidade, né, minha como pesquisadora e como formadora de professor, é como o ponto de vista aparece na BNCC, né, qual é, né, a maneira como esse documento curricular trata, né, mesmo que não seja de forma, vamos dizer assim, não é uma noção que está na linha de frente do documento, mas ela vai aparecer. Então, como é que essa noção vai aparecer no currículo, né? Então, resumidamente, o que é que eu posso dizer? Tá? Fazendo uma análise da BNCC do ensino fundamental, a gente vai ver esses dois extremos aí, tá? Então, qual é o primeiro? É atrelar ponto de vista à argumentação direta. O que seria essa argumentação direta? Essa argumentação que se dá pela defesa de pontos de vista, tá? Isso vai se dar em textos orais, né, quando você vai lá num debate defender o ponto de vista. Isso vai se dar, por exemplo, na escrita de textos argumentativos, aí a gente tem o tipo dissertativo argumentativo como, né, o grande representante dessa categoria de textos através da redação, por exemplo, né, embora a BNCC não traz a palavra redação, mas a gente sabe que há uma grande preocupação na escola com a redação e que isso se intensifica no ensino médio, né. Então, o ponto de vista aparece atrelado à argumentação direta, tá? E também atrelado à narrativa de ficção, tá? Então, eu diria assim, são esses dois extremos, tá? Estou ocupando a BNCC por isso? Não. Estou fazendo uma análise para que a gente entenda, né? O que o currículo traz, e também que a gente pense em modos de atuação na sala de aula que não se limitem a esses dois lugares unicamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tratar a argumentatividade dos textos e pensar, né, no ponto de vista, os pontos de vista que o texto apresenta, pensar num trabalho como esse não é ficar em um polo ou outro, quer dizer, eu vou fazer um trabalho lá com texto dissertativo argumentativo e vou mostrar que eu tenho um ponto de vista lá. Isso é importante? Acho que isso até tem muita discussão sobre isso, porque acho que tem pouca discussão sobre isso, né?
Porque a gente diz assim, você tem que defender ponto de vista. Aí o aluno faz, como é que eu vou defender ponto de vista? Né? Há uma preocupação com aquela formatação do gênero, a partir de parágrafos, etc. Isso aí é uma outra questão, é um outro problema que eu não vou abordar no encontro de hoje, mas o que é que eu estou pleiteando aqui? Voltando para a BNCC, o ponto de vista está atrelado a argumentação direta, textos argumentativos, que argumentam de forma direta, são os textos, vamos dizer assim, prototipicamente reconhecidos como argumentativos, por um lado, e por outro lado, atrela o ponto de vista à narrativa de ficção. Então, ele vai dizer lá, né, o ponto de vista que orienta a perspectiva na narrativa, ele vai trazer tanto nos textos de prosa, né, como no texto teatral, tá? Então, a gente não vai ver a presença de ponto de vista nos outros tipos de texto, tá? Então, eu estou trazendo aqui esse apelo que eu faço, é porque a gente tem que estar atento a isso, né? Se o ponto de vista está presente em todo e qualquer texto, eu não posso fechar um trabalho com a leitura, né, de textos e a produção de textos, vamos dizer assim, que coloque o ponto de vista, né, e a argumentação apenas nesses dois lugares. O que eu estou defendendo aqui é que existe um leque entre 1 e 2, vamos dizer assim, entre esses dois polos, né? O polo da argumentação direta e o polo da narrativa de ficção, há um leque de gêneros e de textos que também apresentam pontos de vista e que precisam ser pensados. A gente precisa, numa análise de textos, observar isso na escola, né? Mais ainda num tempo em que a gente está vivendo de desinformação, de cancelamento, de difamação pública muito clara e evidente através de redes sociais, tá? Quando a gente abre uma rede social, qualquer que seja, toda postagem que a gente abre tem um ponto de vista que guia a orientação argumentativa daquela postagem, tá? Então, tem muitos elementos, né, que podem ser analisados para evidenciar isso, certo? Antes de eu começar a mostrar os textos, eu vou comprovar isso que eu estou dizendo, né, que o ponto de vista aparece na BNCC atrelado à argumentação, né, o texto argumentativo e a narrativa de ficção. Então, vejam aqui o que a gente pode observar no eixo da escrita, tá? Considerado, né, como práticas de produção de textos verbais, verbovisuais e multimodais de diversos gêneros textuais. Ok, vejam que o leque para a escrita aí é amplo, né? Texto verbal, verbo visual, multimodal, né, de diversos gêneros textuais. Ótimo, né? Então, vejam, eu não vou ler tudo, mas assim, vejam que nós temos aí 4 habilidades que eu retirei. A habilidade do 4º ano, do 5º ano, do 8º ano e do 9º ano. Então, vejam aqui, a habilidade do 4º e 5º ano são bastante semelhantes. Então, seria produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico, relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro formal, adequado à argumentação, e etc. Tá? No 5º ano, isso se repete, e eles acrescentam, né, relacionado a problemas da comunidade. Né? Tem um acréscimo aí no 5º ano. Então, a gente vê a ideia de uma prática de produção textual escrita, né, em que o aluno vai opinar e defender ponto de vista, certo? Ou seja, é um texto de visada argumentativa, ou que se dá por argumentação direta explícita, certo? Já no 8º e 9º ano, o que é que a gente vai observar? Produzir texto de defesa, de novo, defesa de ponto de vista. Aí vejam, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que marquem relações de oposição, contraste, exemplificação e ênfase. Ou seja, a gente continua nesse campo da argumentação direta, na produção escrita, e entram aí categorias específicas de estudo da argumentação, né? Então, seria argumentos e contra-argumentos, né? Articuladores de coesão, né, que aí seriam as conjunções, né, os operadores argumentativos que vão promover relações de oposição, contraste, né, as conjunções, né, exemplificação, ênfase, etc. O mesmo ocorre para o 9º ano, só que no 9º ano tem uma particularidade, né, quer dizer, assumindo posição diante de tema polêmico, né,
E aí tem um acréscimo que seria argumentando de acordo com a estrutura própria desse tipo de texto, ou seja, fecha a argumentação num tipo de estrutura específica, que seria, né, pensar nessa tipologia dissertativa argumentativa, né, utilizando diferentes tipos de argumentos. Aí são os argumentos de autoridade, de comprovação, exemplificação e por aí vai. Então, assim, para comprovar e mostrar, né, é que a noção de ponto de vista aí está atrelada a esse modo de argumentar, que é a argumentação direta, né? Ou se a gente utiliza uma nomenclatura da Ruth Amosi, seria textos de visada argumentativa, e não de dimensão argumentativa, né? Porque quando a Ruth Amosi fala em dimensão argumentativa, ela está dizendo que são textos que não têm, a argumentação não se constrói de forma direta, né? Mas se utiliza de outros recursos, né, que não são os recursos tradicionalmente estudados, né, através das técnicas argumentativas, mas por outros elementos, outros modos de argumentar, né? Então, por exemplo, a charge não é um texto de visada argumentativa, mas é um texto de dimensão argumentativa, né? E aí, na escrita, né, e aí o outro polo que eu falei, né, seria no eixo da educação literária, porque a gente tem que entender que o eixo da educação literária também é um eixo de leitura, né? E aí, no objeto de conhecimento, elementos constitutivos do discurso narrativo ficcional em prosa e versos, então tem no quarto e nono ano, né? No quarto ano, identificar em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, certo? Diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. E no nono ano, a outra habilidade, também da educação literária, né, é avaliar a verossimilhança em textos ficcionais, considerando os acontecimentos narrados e o ponto de vista com base no qual são narrados. De novo, a ideia de que um ponto de vista que guia a perspectiva na narrativa. Essa é uma visão clássica de ponto de vista que vem da narratologia, né? E a gente encontra no sétimo ano e oitavo ano a mesma habilidade, né, cujo objeto de conhecimento os elementos constitutivos do discurso dramático em prosa e versos. Então, a habilidade seria identificar a organização do texto dramático, enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. Então, é interessante a gente observar que, ainda que a BNCC, no tratamento da leitura, das práticas leitoras, né, ela diga que quando se aborda um texto, deve-se considerar as suas condições de produção, o contexto sócio-histórico, né, ponto de vista e perspectivas em jogo, a gente vê que o ponto de vista aparece no eixo da produção escrita, no eixo da educação literária e quase nada na leitura. Eu identifiquei na leitura esse momento aqui, como eu já havia falado aqui para vocês, né, no nono ano, o ponto de vista aparece, né, envolvido nessa ideia de defesa, né? Então, defender ponto de vista em texto, ou seja, você vai ler o texto, você vai justificar a tese defendida em texto argumentativo, né? Analisar a organização textual de argumentos e contra-argumentos em texto argumentativo, né? Então, quando a gente fala argumentos e contra-argumentos, a gente está falando do texto argumentativo, que seria o texto de visada argumentativa, de argumentação direta. E a outra habilidade é diferenciar em textos argumentativos os tipos de argumento, né? Então, justificando sua força de convencimento. Então, o único, na BNCC do ensino fundamental, o momento em que a gente encontra vamos dizer assim, em que se chama atenção para o trabalho com texto argumentativo na leitura, é dessa forma, né? Como argumentação direta, tá? Então, pensando nessas questões, né, eu volto a enfatizar a minha preocupação. Minha preocupação está entre esses polos, né, da argumentação direta e da narrativa de ficção, né, porque a BNCC fecha a presença de argumentatividade, né, da própria orientação argumentativa, digamos assim, e, portanto, a presença de ponto de vista nesses textos, né? A minha preocupação é o que há entre esses dois polos, uma gama, né, de produções textuais, né, de práticas de linguagem diferentes, né, que podem ser trabalhadas
tanto no eixo da leitura como na produção textual na escola, e que a gente precisa olhar para elas, tá? Então, antes da gente passar para pensar, né, de maneira detalhada o que a gente pode fazer, a gente precisa analisar texto, certo? Então, é o que eu vou começar a fazer agora, tá? Então, nesse momento agora da minha fala, eu começo a análise de textos. Vandinha, eu não sei como é que eu estou no tempo, eu não estou contando, mas você vai me orientando, tá certo? Está tranquilo, pode ir adiante, obrigada. Pronto. Obrigada, eu vou trazer aqui alguns textos, porque a minha ideia é movimentar, tá? É a gente pensar mesmo. Então, a gente vai fazer a leitura de uma notícia, que a gente pode chamar de uma web notícia, né? Porque é uma notícia publicada por um veículo de comunicação, né? Um veículo tradicional brasileiro que está no Instagram, está no perfil desse veículo no Instagram, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, né? Estamos vivendo as Olimpíadas, né? Paris 2024, né? Então, o veículo é a Folha de São Paulo, né? Então, ele publica, né? Na semana passada, essa manchete, né? Ana Carolina Vieira é desligada da seleção e Gabriel Santos recebe advertência por atos de indisciplina. Então, a gente vê a matéria, melhor, a manchete, a gente vê essa fotografia em que os dois atletas estão abraçados dentro da piscina, né? A gente não sabe onde essa foto foi tirada, né? A Ana Carolina está bem sorridente, a gente não vê o rosto, né, do atleta Gabriel. E aí aparece esse texto, né, esse texto que desenvolve a manchete. É um texto bastante curto, né, e tem o seguinte: o Comitê Olímpico Brasileiro comunicou na manhã deste domingo 29 que a nadadora Ana Carolina Vieira está desligada da seleção brasileira. Segundo o informativo, ela e Gabriel Santos deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira, 28. Aí leia mais na folha, papapá, né? Então, veja, esse texto, que parece inofensivo, né, tem muita coisa para a gente pensar, tá? E a primeira coisa que eu queria levantar a gente vai pensar na argumentatividade desse texto, né, na sua orientação argumentativa, e pensar, né, na presença de ao menos um ponto de vista ou de pontos de vista que estão aí nessa textualidade, certo? Então, o que a gente observa, né? É um texto veiculado numa rede social, que a gente vai rolando, e os textos vão chegando, né? Não é como um jornal impresso, que a gente abria os cadernos e tal, né? Então, a gente tem uma foto que chama bastante atenção, né? Um leitor como eu, no primeiro momento, né, que não sabia do que estava acontecendo, cheguei a imaginar que, porque o Gabriel recebe a advertência porque estivesse beijando, né, ou abraçando a atleta na piscina no momento que isso não poderia ser feito, né? Esse tipo de interpretação é possível desse texto, né? Então, os dois atletas, né, pelo que a matéria coloca, né, recorrendo ao comunicado do Comitê Olímpico Brasileiro, né, é que eles deixaram a Vila Olímpica sem autorização. E aí a pergunta é, por que apenas Ana Carolina Vieira foi desligada e o Gabriel Santos apenas recebe uma advertência por ato de indisciplina, né? E o jornal coloca aqui as aspas, né, de modalização autonímica, né, a alusão aí a atos de indisciplina, não assumir a responsabilidade sobre essa expressão, né, porque foi a compreensão, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, certo? Então, a gente vai observar que existe aí nesse texto, primeira coisa, se a gente pensa nessas instâncias subjetivas, né, que a textualidade manifesta, e a primeira instância, né, é um locutor enunciador primeiro, aí eu estou usando a nomenclatura da teoria do Rabatel, né, esse locutor enunciador primeiro, né, é o produtor do texto, né, então ele assume o ato material do dizer, né, é um produtor, no caso, né, é uma instituição, que é a Folha de São Paulo, né, não é uma matéria que tem assinatura, né, então é a Folha de São Paulo, que é
que assume a responsabilidade enunciativa, né, dessa publicação, desse dizer, certo? É um texto publicado no perfil da Folha de São Paulo no momento das Olimpíadas, né? Bom, então, para construir o ponto de vista dessa notícia, web notícia, ele mobiliza outros enunciadores, outras instâncias subjetivas que aí aparecem, né? Então, a gente vai ver que tem a recorrência ao Comitê Olímpico Brasileiro, o COB comunicou, né? Então, tem a presença, né, dessa instância subjetiva que entra no texto, né, logo no início. Então, comunicou, o que foi comunicou, né? Que a nadadora Ana Carolina Vieira está desligada da seleção brasileira. Então, a gente já tem aí esse enunciador, ele já acaba sendo posicionado dentro do texto, quer dizer, é um comitê olímpico rigoroso que tomou essa medida, né, e expulsou, né, desligou a nadadora das Olimpíadas, ok? Então, isso houve um comunicado, né? Então, a Folha resume de maneira bastante sintética, né? Não há nenhuma citação direta, como a gente observa, mas a presença do verbo, né? O verbo de dizer. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro comunicou, né? Tá aí. Segundo o informativo, aí a gente vem com um elemento, né? Que mostra de modalização, né? Que se a gente pode pensar até na teoria da Haute Revue, né? Que seria por um elemento, né? Que é essa forma linguística, né, conformativa, né, que vai evidenciar na perspectiva de um outro enunciador, né. Então, quem é esse outro enunciador? É o comunicado, né, feito pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, segundo o informativo, né, segundo de acordo conforme, né, ela e Gabriel, né, a gente tem a retomada anafórica, né, ela se refere a Ana Carolina, que é a atleta em evidência aí nessa matéria, porque ela foi desligada, né, ela e Gabriel Santos deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira. Então, a gente tem outros enunciadores que são posicionados aí no texto, tá? Nenhum desses enunciadores tem a sua fala representada no sentido de citações diretas, né, elementos que tragam ipsilíteres o que eles disseram, né? E no caso dos atletas, como não houve fala deles reportada aí, mas apenas a indicação de uma atitude, de uma ação que eles realizaram, né, que, segundo o veículo, foi o fato de terem deixado a Vila Olímpica sem autorização, né? Então, a gente pode observar, nessa primeira porção do texto, há a indicação de uma fala do comitê que é reportada, né, de maneira indireta, né, apenas através do verbo comunicar, não há uma citação direta aí, né? E na segunda porção do texto, a gente vê os atletas são posicionados através da atitude que eles tomaram, que se não tivermos informação, a gente vai considerar como rebeldia desses atletas, e a gente vai formar uma posição sobre esses atletas, né, que é uma posição negativa mesmo, né, então, que absurdo, a gente está pagando caro para eles estarem lá em Paris, eles acham que estão passeando, vão fazer o que querem, né, saírem a hora que querem, como assim sair sem autorização, né? Então, não há outras informações nesse texto que permitam uma contextualização mais ampla do que aconteceu, que isso também é uma característica dessas web notícias, né? Então, a gente vai rolando o texto e vai passando, a gente vai ficar com essa imagem, né, de dois atletas indisciplinados e uma atleta que foi desligada, né? Mas por que ela foi desligada, né? Então, há pessoas que disseram, mas ela tem comportamento sempre nervoso, ela tem atitudes muito impulsivas, merecia mesmo ter esse tipo de punição, né? Então, esse tipo é um texto muito simples, né? É curto, na verdade, mas são muitos sentidos que podem ser depreendidos, e a gente tem que pensar nessa argumentatividade que orienta no seguinte sentido: o comitê foi firme
devido à indisciplina dos atletas, e, portanto, uma está desligada e o outro recebeu uma advertência por ato de indisciplina. E esse ponto de vista domina o texto, de modo que a gente não tem acesso a o que os atletas, como eles se posicionam, né? Então, a gente tem aí em jogo, tá? O que é bem característico na construção dos pontos de vista, a gente tem a imputação de ponto de vista. Então, é imputado um ponto de vista aos dois atletas, o ponto de vista da indisciplina, né? Ou seja, a gente pode pensar que eles são imaturos, né? Eles são rebeldes, a gente pode pensar muitas coisas sobre, né? E esse recorte ou esse enquadramento, quem dá é o veículo, né? Pode ser até que o veículo venha publicar uma outra matéria que não vá por esse caminho, mas nesse momento é necessário publicar esse tipo de matéria, porque é o assunto do momento, né? Então a gente pensa, a orientação argumentativa, né? A gente tem um comitê olímpico que é colocado numa posição de seriedade e atletas que são colocados numa posição de indisciplina. E a gente pensa assim, qual é o ponto de vista do jornal sobre isso, né? Porque o jornal não vai dizer assim, eu acho, eu penso, ou podemos concluir que, não há esse tipo de marca numa notícia como essa. Mas, como o Comitê Olímpico Brasileiro é um enunciador nesse texto, e um enunciador que tem destaque nesse texto, né? A gente vê pela própria construção, não apenas o uso dos elementos verbais, mas a própria fotografia, né? A atleta está sorrindo, tô nem aí, né? E o outro está abraçando, porque eles são namorados, né? Importante dizer isso, é um casal, e está tudo bem, né? Mas a grande pergunta que a gente faz e por que só ele recebe a advertência e também não é desligado? Por que ele também não é desligado? Isso a gente não sabe. Então, pensando num trabalho para movimentar, né, e explorar o ponto de vista nesse texto, coloco algumas questões aqui que a gente pode pensar, né? Então, por exemplo, a primeira coisa quem assume a responsabilidade por esta publicação? Que elementos comprovam isso no texto? Então, a gente precisa ver o quê? A gente precisa ver que tem lá o perfil da Folha de São Paulo, que é colocado de uma forma estabilizada, segundo as afordâncias da plataforma do Instagram, né? Tem lá o ícone ou a foto, né, que caracteriza, né, a Folha de São Paulo, né? Então, são esses elementos aí que mostram a página, né, desse perfil no Instagram e etc, né? 2, a que fonte recorre para noticiar o desligamento da atleta? Quando a gente fala nessa fonte, a gente está falando da presença de um enunciador, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, né? E indique um ou dois elementos linguísticos que comprovem sua interpretação. Então, quando a gente vê a presença do verbo, e a gente vê a presença daquele elemento, né, que seria um conectivo de conformidade, né, que permite colocar esse conteúdo de percepção, né, que é atribuído ao Comitê Olímpico Brasileiro. Aí, quem são os atletas envolvidos? Esses atletas são outros enunciadores presentes no texto, né? Em que contexto essa web notícia é postada? A gente sabe que é o momento das Olimpíadas, né? A mídia tem publicações, né, maciças nas redes sociais sobre tudo que está acontecendo no momento, porque está envolvendo, né, uma grande quantidade de pessoas nesse momento, né, diversos continentes. Que atitude é atribuída aos atletas e quem é responsável por atribuí-la? Isso aí é muito importante para uma análise da argumentatividade, né? O veículo imputa uma ação, né? Ele, na verdade, atribui, né, uma ação aos atletas, e quando ele faz isso, ele imputa um ponto de vista, que é aquilo que eu falei, de chamar os atletas de quê? De irresponsáveis, né? De imaturos e etc. Num momento tão importante para qualquer atleta, você vai ser desligado por conta de não cumprir normas, não seguir regras, né? Bom, e quem é responsável por atribuí-la, né? Então, é o Comitê Olímpico Brasileiro que atribui e o jornal Folha de São Paulo endossa isso, porque ele não questiona a atitude do comitê, ele reforça a atitude do comitê quando ele reporta o que o comitê fez. Por isso que o comitê, ele é um co-enunciador
do veículo, né? Enquanto que os atletas são subenunciadores, né? A teoria do Rabatel permite falar da hierarquização das posturas enunciativas na construção do PDV. Então, a gente vê que os atletas, eles têm uma postura de subenunciadores, porque a voz que fala mais alto, se a gente pode dizer assim, se eu utilizar essa ideia de voz, né, é a do Comitê Olímpico Brasileiro, que é reportada pelo jornal Folha de São Paulo, né? Então, aí a sexta pergunta, dá-se voz aos atletas nesse texto? Quer dizer, os atletas falam? Não falam, né? Não há oportunidade deles se justificarem ou de se explicarem por que aconteceu isso. Não existe. O que a fotografia diz sobre eles? Ou o que se pode interpretar da atitude dos atletas através da fotografia? Sugestão, confira a autoria da foto, pesquise, cheque onde ela foi tirada, né? Essa foto foi tirada ali, numa piscina de Paris, ou veio de outro momento? Provavelmente veio de outro momento, né? Então, eles enquadram e compõem esse fato, né? Como eles enquadram e como eles perspectivam, né? O que os atletas fizeram, né? A oitava, a web notícia possibilita interpretar que ato de indisciplina foi cometido por Gabriel? Se sim, este ato corresponde à realidade, faça uma verificação lendo outras fontes de informação e opinião, né? Essa pergunta tem o intuito de começar a refletir, né? Porque parece que entra uma questão de gênero aí, né? Por que só a atleta foi desligada, né? A jornalista Mônica Bergamo, que é jornalista também da Folha de São Paulo, ela faz essa postagem no Twitter. Ela diz, atenção, denúncia de assédio feita por nadadora expulsa das Olimpíadas não evoluiu e foi arquivada pelo COB por falta de provas, né? Então, a Mônica Bergamo, que é uma jornalista muito séria, faz esse tweet chamando atenção para isso, porque, de fato, o Comitê Olímpico ele arquivou a denúncia por falta de provas, né? Então, parece assim que essa voz foi calada muito rapidamente, não está tendo tempo para apurar, porque os jogos precisam correr, então a gente tem que pensar sobre essas questões, em relação a como, nesse caso particular, nessa web notícia, o veículo enquadra tudo isso, né? E tem consequências esse enquadramento. A gente precisa pensar a orientação para a construção de determinados sentidos, e essa construção se faz porque o texto tem uma orientação argumentativa e evidencia esses pontos de vista, certo? Então, o ponto de vista se constrói, não tem um ponto de vista no texto só. Tem o ponto de vista do COB, tem o ponto de vista dos atletas, imputado pelo jornal, né? E nesse jogo de PDVs, emerge o PDV do texto, que é o PDV que guia a orientação argumentativa dessa notícia, né? Então, para a gente finalizar aqui, por último, façam uma reflexão, né? Isso pode ser feito em grupo, pode ser feito um debate em sala de aula, sobre o que o veículo promove na rede social ao postar um texto como este. Considere aspectos éticos, de gênero, né? As pessoas envolvidas e o respeito à diversidade de opinião. Sugerimos que leia os comentários sobre a postagem antes de formar sua opinião. Não dá tempo de abordar isso aqui na fala de hoje, mas eu acho que todo mundo que ler texto nas redes sociais, somente uma notícia, vai para os comentários, né? Porque a gente sabe que os comentários ampliam o texto e permitem a gente fazer um diálogo com o texto, né, no sentido de observar esses sentidos que são levantados, né? Então, o que ocorre? Alguns seguidores, né, eles falam isso, por que acontece isso com ele, né, que é o homem e a mulher? Então, começam a levantar questões de gênero nos comentários também, né? Então, alguém está falando aqui de uma pesquisa, né? Eu não estou tendo tempo de ler no comentário, mas depois eu vejo, tá? São dados atuais. Então, é importante entender que o papel da gente não é falar de heróis e vilões nisso, tá, gente? Mas o que é mais importante, se a gente pensa na formação, né, leitora, no desenvolvimento de habilidades comunicativas, né, na escola, é pensar que o texto enquadra a realidade. Então, a realidade que foi enquadrada pelo veículo Folha de São Paulo nesse momento é essa.
né? De modo que o Comitê Olímpico Brasileiro, ele está numa posição acima dos atletas. Isso é o que está enquadrado nesse texto. Os atletas entram, aí pode-se falar da imagem, né? A imagem que se passa desses atletas é uma imagem de irresponsabilidade, rebeldia, e por aí vai, tá? Poderia ter sido outro enquadre, mas quando a gente analisa a orientação argumentativa do texto e pensando numa notícia, a gente pode observar esse enquadre. E é essa a proposta, a gente vê isso, tá? Nesse outro texto, veja, é o mesmo veículo, tá? Então, o Brasil ficou feliz, né? Muita gente se emocionou, foi euforia, né? Pelo notaço que a Rebeca Andrade, inclusive, está competindo, já competiu, já nem sei qual foi o resultado agora, porque a gente está aqui no encontro, né? Mas, vejam só, deu o nome, né? Vem caixa alta gritando de amarelo aí, exclamando, né? Rebeca faz 15.100 no salto, a maior nota do dia, né? E aí tem essa fotografia, né? Ela numa posição, né? Bastante altiva, né? Bastante empoderada, né? Da atleta que é colocada aí na matéria. E aí o veículo vem com esse texto, né? Eu ampliei aqui, tá? Essa caixinha para a gente ler melhor. Então, do Brasil, né? Com 15.100 na prova de salto, a brasileira Rebeca Andrade, aí nomeia ela aqui, né? No perfil do Instagram dela, ela é mencionada. Teve a melhor nota de todos os aparelhos na final da ginástica artística em grupo desta terça 30. O Brasil obteve o melhor resultado do país na história dos Jogos Olímpicos, na disputa feminina por equipes da ginástica artística. Conduzida por seu grande nome, Rebeca Andrade conquistou uma inédita medalha de bronze para delírio do público que vestia verde e amarelo na arena, né? Eu não consigo ver aqui o restinho, peraí. Na arena Bercy, em Paris, certo? Então, vejam, essa reportagem, essa matéria, né, essa web notícia, pelo mesmo veículo Folha de São Paulo, ela tem outro ponto de vista que vai guiar essa textualidade aí, essa argumentatividade, né? A atleta enaltecida é colocada numa posição de pedestal, né? E a atleta, nesse enaltecimento, né, e a gente vai observar algumas expressões linguísticas, né, uso do superlativo aí, né, a melhor nota de todos os tempos, o melhor resultado do país na história dos Jogos Olímpicos, né, então, Rebeca faz 15.100, a maior nota do dia, então, a gente vê esse uso do superlativo, né, em grau aí relativo, né, referente à jogadora, que é um referente nesse texto, sem dúvida, né? E a gente vê que enunciadores são mobilizados aí, né? A própria atleta, a ginástica, atribui-se aí imputa-se um ponto de vista a ela, né? Pela sua ação, pela sua conquista de ser uma excelente ginasta, a melhor do mundo, né? Muito bem posicionada, né? Na competição e aqui no texto, né? Falar também da ginástica brasileira, que vive um momento extraordinário, né, a ginástica olímpica brasileira, e tem um outro enunciador bastante discreto, que é o público, porque ele fala aqui, né, o público que vestia verde e amarelo na Arena Bercy, em Paris, quer dizer, o público foi ao delírio, há uma imputação de ponto de vista ao público presente, é um enunciador coletivo, né, então, se a gente pensa e explorar, né, os sentidos desse texto, né, pela análise do PDV na sala de aula, a gente pode, assim, algumas perguntas aqui que eu trago para movimentar a nossa reflexão, né? Então, considere os elementos que compõem a expressão apositiva, a maior nota do dia presente na manchete e explique em que contexto a notícia é produzida. Então, se a gente quer falar das condições de produção desse texto, esse contexto sócio-histórico, social, né, de produção desse texto, a maior nota do dia, né? Que dia, né? Por que nota? Por que maior? Né? Então, esses elementos ajudam a essa contextualização, né? Segunda pergunta, então, a 2A. O que se pode concluir sobre o valor do adjetivo superlativo presente na expressão a maior nota do dia? 2B. Que outra expressão sinônima desempenha função semelhante no texto, né? Que seria o melhor resultado, né? Então, a gente analisando aí
elementos, né, gramaticais, elementos linguísticos, conhecimentos linguísticos, relacionando com a leitura, para a gente ir mapeando e chegar aí no ponto de vista, né? Quem é a atleta referida no texto e que atributos lhe são conferidos na notícia, né? Considere os elementos verbais e a fotografia que indicam como a atleta é referida. Ela é o referente mais importante desse texto, é o referente saliente em destaque, né? Embora a gente sabe que a conquista não se deu apenas pelo trabalho de Rebeca, mas um trabalho de equipe, né? Contudo, a nota que ela fez, né, no solo foi muito importante, né? Que ponto de vista guia o modo como a atleta é perspectivada no texto, né? Então, explique com suas palavras e elementos do texto. Eu tenho essa preocupação porque os alunos perguntam, né? É para dizer com palavras minhas, é para dizer com palavras do texto, né? Então, a gente tem que promover essa autoria, né, de leitura, porque as palavras do aluno são importantes, mas que se apoiam também em elementos linguísticos do próprio texto, né, que permitem a interpretação. Então, ponto de vista que ponto de vista guia o modo como a atleta é perspectivada? Ela é muito bem posicionada, muito bem perspectivada no texto, né? Apreciação positiva, valores aí, né? O esforço, a conquista, a dedicação, a determinação, o trabalho em equipe, né? Isso está evidente aí, né? Os conhecimentos são conhecimentos que o texto ativa, né? A partir do modo como ele está engrenado. A partir do que é narrado no texto, explique qual a reação dos torcedores brasileiros, né? É o delírio, né? O que se pode concluir sobre a ginástica brasileira. Então, é muito interessante, porque é um texto que a sua orientação argumentativa guia para o leitor entender que a nossa ginástica olímpica tem alta qualidade. É isso. O texto argumenta de forma indireta para dizer isso, né? Então, como leitor, a gente acaba sendo convencido de que realmente temos o bronze, e se temos o bronze, nós estamos entre os melhores do mundo, então a nossa ginástica é uma das melhores do mundo. E a matéria, a notícia, vai conduzindo para esse tipo de entendimento. É esse ponto de vista que guia a orientação argumentativa, né, desse texto, tá? Então, tudo bem? Tudo bem, Wanda? Tá. A gente muda agora, a gente estava num perfil institucional, e agora eu vou para produção de post, né, ou postagem em rede social, perfis pessoais, tá? A gente falou de um veículo comunicativo, a gente viu 2 textos, né, com enquadres bem diferentes, né, 2 textos relativamente curtos, né, e agora eu queria levá-los para 2 postagens pessoais, tá? Figuras públicas, né? Então, a gente tem aí, ainda no tema das Olimpíadas, Leandro Demore, né, que é jornalista, militou bastante, né, quando houve a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, Leandro Demore, ele, no dia da competição, que foi na terça-feira, gente, acho que foi na terça a competição, na segunda, eu já não lembro mais, mas foi no início dessa semana, né? Ele faz essa postagem no momento que o Brasil já estava ali para conquistar o bronze, e ele vem a fotografia da Flávia Saraiva, né, da Flavinha, e chamou a atenção de todo mundo porque ela machucou, né, aqui a sobrancelha, o supercílio, né, num treino, e ela vai, né, mesmo com a gente vê que estava ainda sangrando, né, e ela vai para conquistar, né, o que elas se prepararam para isso em equipe. E o Leandro Demório coloca essa foto, vejam, muito interessante, né, a expressão facial da atleta, revelando alta concentração, né, revelando toda a sua preparação, né, toda a sua dedicação. Não é um machucão aqui que vai impedir de fazer o que eu vim aqui fazer, né, o olhar bastante focado, né, a face numa postura realmente de bastante atenção. E aí o Leandro Demore, ele coloca essa foto e escreve o seguinte: é medalha que você quer? Né? Ele faz essa interrogação. Então, nada do que a gente expressa, fala, né, é simples, né? Tudo é passível de construção de sentido, né? Então, um abraço, Fábio, querido. Então, ele diz assim, medalha que você quer? E esse é o post, né? E a fotografia, né? Ele
atribui, né, essa percepção à Flávia no momento da competição, né? Essa simples pergunta, né, posiciona a Flávia e imputa um ponto de vista à Flávia, né, de determinação, de garra, de ser aguerrida, né, de não medir esforços, né, de saber o que está em jogo nesse momento da competição, né, e então a gente tem acopla, né, a frase com a foto, né, então ele constrói o texto e os sentidos aí que se implicam, né, e a grande maioria dos comentários é realmente de aplauso, de incentivo, de torcida, né, de enaltecer a equipe brasileira de ginástica nas Olimpíadas, né, então a gente tem o ponto de vista do Leandro Demore como locutor enunciador primeiro, né, que é um ponto de vista, vamos dizer assim, em consonância com a própria Flávia, né, há uma coenunciação evidente aí, né, e quando ele posta essa foto, embora ele fale pouco, mas a foto diz muito, né, de atributos bastante positivos em relação ao atleta, né, então, um ponto de vista favorável, né, e que revela essa torcida, né, e a gente viu muitas celebridades, autoridades políticas, né, até indústria farmacêutica, que faz post depois falando da conquista do bronze no Brasil, né? Isso foi bastante utilizado nas redes sociais, tá? E aí eu vou finalizar essa rede de postagem pessoal trazendo um outro tipo de postagem, tá? Aí eu vou entrar no campo da polêmica, tá certo? Em que a gente tem o escritor, jornalista, doutorando em ciências políticas, né, colaborador de Harvard, John Williams, ex-deputado no Brasil, e ele posta o seguinte, né? A extrema-direita e a direita religiosa são burras e não têm repertório cultural, ou este se resume a clichês. A imprensa que lhe dá voz, sem checar fatos e sem criticar essa burrice, vai pelo mesmo caminho. Estamos sobre a era da burrice histérica. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso por conta, e vocês, acho que todo mundo está acompanhando isso, né? Todo lugar que a gente chega, as Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, porque como pode, está mexendo com coisa de religião, está colocando o Cristo no meio, e aí diversas postagens, diversas falas de diferentes lugares, né? Inclusive dos próprios franceses, né? E aí, o que está em jogo aí? O fato de terem interpretado aquela cena que se dá numa das pontes, lá perto da Torre Eiffel, em Paris, que foi uma santa ceia com drag queens, né, com Cristo presente. E aí disseram que era uma interpretação do quadro Santa Ceia, de Da Vinci, né. E, na verdade, o que o Jean Willis vai dizer, e não só ele, né, porque eu encontrei uma postagem também do padre Júlio Lancelotti, que coloca um vídeo de um especialista em história da arte que analisa os quadros que foram referidos nesse momento da abertura. E o quadro principal é esse quadro Festim dos Deuses, em que a figura que aparece não é Cristo, é o deus Apolo. Isso foi colocado por quê? Para reverenciar a origem dos Jogos Olímpicos na Grécia, né? Então, o Jean Willis ele vai dizer assim, o quadro que serviu de alegoria na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, aí vem a negação, né? Não foi a última ceia de Da Vinci, mas sim, aí vem, né? A uso da adversativa, o festim dos deuses, né? Não sei pronunciar o nome, do pintor holandês, né? Os deuses em questão não são santos cristãos, mas deuses pagãos da Grécia antiga que inventou as Olimpíadas. A falta de repertório cultural de políticos, jornalistas e influencers estridentes só favorece o fascismo e nos faz parecer arrogantes quando dizemos a verdade. Cansado, tá? E aí muitos comentários, né, nessa postagem do John Williams, né, dizendo, também estou cansado, né, dizendo como que era absurda essa propagação, né, de uma desinformação, na verdade, né. Então, a gente observa, nessa postagem do Jean Willis, uma postagem bem mais calorosa, porque mexe com algo que virou polêmica, né, porque a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris passou a ser alvo de polêmica, né,
o que o Jean Willis fala aí, né, é verdade. Muitos políticos brasileiros, inclusive de extrema-direita, né, começaram a trazer isso em redes sociais, né? Uma abertura longa, com tantas coisas interessantes, mas era isso que vinha à tona nas postagens, e aí desses políticos, mas também jornalistas, e o Jean Willis chama de influencers estridentes, interessante o adjetivo, né? Estridentes, que precisam gritar, né? Então, vejam, é um texto farto para a gente pensar uma outra categoria textual, que é a referenciação, né? Como ele vai rotulando, né, e referindo-se a esses que também são enunciadores no texto, tá? Que seria a extrema-direita e a direita religiosa. Ele já qualifica de burras, né? E de falta de repertório cultural, né? E que esse repertório se resume a clichês, né? Ele traz a imprensa, né, faz uma crítica à imprensa, então a gente tem um ponto de vista que é imputado a essa imprensa, né, que faz as coisas sem checar, né, os fatos, né, e ele vai rotular tudo isso de burrice, essa burrice, né, e denomina esse momento, né, de era da burrice histérica. Por que histérica? Porque é preciso gritar em rede social e é preciso propagar, e a gente sabe que isso é muito perigoso, né, porque a gente está vivendo um tempo de desinformação, né? É alto o número de desinformação, pega pessoas, inclusive, né, que não têm intenção, como certas figuras políticas, né, que têm intenção mesmo de se promover politicamente, mas pega muitas pessoas desavisadas, né, o que é muito perigoso para a sociedade, é pernicioso e tem que ser combatido, né? Então, o que eu queria chamar a atenção dessa postagem de Jean Willis, comparando com as postagens anteriores, é que a postagem anterior a gente tem um texto mais curto, né, que mobiliza um só enunciador, não se trata de um tema polêmico. Mas nessa segunda aqui, a gente tem o locutor enunciador primeiro, né, que é o ex-deputado, né, e que posiciona em seu texto, né, presentifica em seu texto esses enunciadores, né, que são nomeados aí, né, de políticos de extrema-direita, uma direita religiosa e a própria imprensa, e também influenciadores, né. Então, esses seriam enunciadores, cujo ponto de vista é colocado num lugar só, né, que é da falta de informação, checagem, falta de conhecimento cultural, né, nesse sentido, e propagar em verdade, tá? Então, ele constrói o ponto de vista que guia a orientação argumentativa dessa postagem do Jean Willis, né? É alguém que está já cansado, como ele próprio explicita, né? Vamos dizer assim, é inacreditável, né? Como tudo pode ser usado com esse caráter de virar fake news, né? E de tentar propor dissidências, né, na política, na religião, né, servir como alvo de ataques, né, políticos, né. Então, a gente observa, né, que ele constrói esse ponto de vista, né, combate, né, esses que ele traz para o seu texto como enunciadores segundos, né, segundos porque eles não falam, né, eles têm apenas as suas ações, né, aqui representadas, e através dessas ações se imputa ponto de vista, tá? Então, tá aí, né, colocado de forma mais explícita, tá, no texto, na postagem do Jean Willis, o que ele pensa sobre isso, né, e é um modo de combater, né, a propagação de uma desinformação a respeito do que aconteceu na própria abertura das Olimpíadas, tá certo? Então, para a gente, Vandinha, por favor, me sinalize com relação ao tempo. Mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, pronto. Então, por último, gente, um outro tipo de trabalho que pode ser feito, né, é com a charge, né, e aí tem essa charge, né, do desenho do Nando, em que aparece aí uma figura representante, né, desse enunciado Deus, Pátria e Família, e o menino diz, não, Olimpíadas, né? Então,
Nesse texto a gente tem um ponto de vista principal, né, que é acreditar no Brasil de forma situada, com esforço, dedicação, coletividade, espírito de equipe, possibilidades constantes de renovação e mudança, né? Esse é o PDV assumido de forma indireta pelo chargista, né, do Desenhos do Nando, né, que é o Nando Mota, tá? E a gente tem na construção dessa argumentatividade, desse ponto de vista, né, que pode ser interpretado e flagrado na charge, os outros enunciadores que são mobilizados, né? Eles são enunciadores e são locutores também, porque eles têm a fala nesse tipo de narrativa, né, manifestada. Então, um senhor branco, representante de determinada classe social e política, com pouco escancarada, dentes à mostra, olhar ansioso e de superioridade, né? Ele sabe tudo. E bandeira do Brasil nas costas, né? E, por outro lado, a gente tem um jovem negro, possivelmente da periferia, com sorriso aberto, olhos atentos, mãos em posição de abertura, com bandeira do Brasil no peito, tá? E aí, para a gente ir terminando, esse tipo de postagem é algo bem recente, tá, nas redes sociais, porque é um texto de dupla autoria, tá? Essa rede social, que é o Instagram, ela permite que duas instâncias assumam responsabilidade sobre um texto, né, duas ou mais. E aí a gente tem duas instâncias, né, o William Siri, que é deputado no Rio de Janeiro, e também o chargista, né, o Nando Mota. Então, o chargista faz essa produção, que a gente está percebendo, né, verbo imagética, né, tem o Paulo Freire colocado na nuvem, os dois anjinhos conversando, e o anjinho faz. Ele está assim desde que começaram com essa história de novo ensino médio, né, porque vocês sabem que passou, né, no mês de julho, a Câmara aprovou, hoje foi assinada pelo presidente com algumas restrições, né. Então, tá aí, o texto do William Siri é o seguinte: não há o que comemorar com a aprovação do ensino médio na Câmara Nacional. O texto apresentado é um retrocesso e ataque à educação brasileira. A proposta mantém pontos que estudantes e profissionais da educação lutam contra, com a possibilidade de substituir carga horária escolar por trabalho remunerado ou voluntário, o notório saber, que admite que qualquer profissional esteja apto para lecionar a substituição dos conteúdos científicos e críticos pelos itinerários formativos e outros problemas. Aprovado na calada da noite, o projeto retrocedeu nos avanços conquistados com muita luta no Senado. Vergonhoso. Então, é um texto claramente argumentativo, né, um texto de argumentação direta, essa escrita do William Siri, né, que se acopla, se associa com a charge. Então, os dois locutores e enunciadores assumem responsabilidade sobre essa publicação de caráter em coautoria, né? É um texto em duas frentes, né? A charge e essa outra postagem, né, de caráter predominantemente verbal, com emissão de uma posição, né, de uma opinião explícita, né? Uso do verbo atribuir, né? O texto apresentado é um retrocesso, né? É vergonhoso, né? O projeto retrocedeu, né? Então, as críticas aí à proposta da reforma do ensino médio, né? E aí a gente pode fazer uma análise desses enunciadores aí presentes, né? Que é a Câmara Municipal, né? Que entra porque é quem assume a responsabilidade sobre o texto, né? Que foi aprovado, né? Foi levado à votação, e a crítica desses enunciadores, locutores enunciadores. Então, a gente vê o principal desse compósito, estou chamando de compósito porque é um texto que se dá nesse arranjo textual, né? A insatisfação dos educadores e militantes da educação com a vergonhosa e retrocedente reforma do ensino médio, né? E o que eu falei dessa dupla responsabilidade sobre o texto, né? De uma responsabilidade enunciativa conjunta, né? E os outros enunciadores que vão aparecer aí, né? Os anjos, Paulo Freire, a Câmara Nacional, os estudantes profissionais da educação e o Senado, tá? Então, eu vou caminhando para finalizar, né? Só norteando aqui, né? Uma possível proposta que a gente pode pensar em desenvolver na escola, né? Então, primeiramente, a seleção de um tema, né? Se a gente pensar nos textos de hoje, então, pensar na desinformação, no próprio momento das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, né? Esporte, né? A gente eleger um circuito de gêneros, né? Gêneros que podem ser levados para a sala de aula, para o trabalho com a leitura, e promover
produção escrita, não precisa ser a escrita de todos esses gêneros, né? Ele trouxe também as postagens, né, de páginas pessoais, que eu não vou chamar de gênero essa postagem, porque as postagens podem ser muitas, né? A web notícia é um gênero, mas nem toda postagem é necessariamente um gênero, né? Então, a articulação entre os eixos do ensino, né, da gente priorizar a leitura, a articulação, né, entre a leitura, no caso, a escrita, porque eu falei de escrita, não falei de oralidade, e o eixo dos conhecimentos linguísticos e semióticos, né? Pensar na seleção de conteúdos da língua. Essa seleção pode ser com base no planejamento, né, do que a gente vai trabalhar naquela unidade, naquele momento na escola, mas também do que os próprios textos trazem. Se a gente puder fazer essa articulação, é perfeito, né, porque os textos trazem uma gama de elementos. Eu estou pensando aqui nas categorias linguísticas, né, gramaticais, né, que podem ser articuladas nesse trabalho de explorar o ponto de vista na atividade de leitura, né, e da gente promover propostas a partir disso, né, pensar numa produção escrita que pode ser individual, em dupla, em grupos, né, que vise a orientação argumentativa com atenção ao ponto de vista, né. Eu não acredito, viu, para finalizar aqui a minha fala, que a gente deva pesar em termos de nomenclaturas teóricas, e aí eu penso na categoria do ponto de vista mesmo, né. Mas se a gente consegue fazer essas perguntas, né, que vão mapeando os sentidos do texto, observando como esse ponto de vista, né, essa perspectiva, esses enquadres vão se dando, isso já vai ser muito importante, para a gente não fechar a argumentatividade no texto do tipo dissertativo argumentativo, e não fechar o ponto de vista a isso, e nem fechar aos textos literários, às narrativas literárias, tá? Não utilizei nenhum texto literário aqui, né? Alguns trabalhos que eu indico, de alguns orientandos que foram para a sala de aula, que trouxeram essa discussão, pensando particularmente num trabalho com ponto de vista na escola, né? Depois eu disponibilizo, posso disponibilizar os slides, viu, Wanda? Indicação aí desses trabalhos, né? Trabalho com fake news, trabalho com tópico e ponto de vista na redação do Enem, trabalho com referenciação e ponto de vista, né? Em tirinhas, da Laerte, Coutinho, tá? E o outro de referenciação e ponto de vista em notícias do Instagram, né? Aqui eu gosto muito dessa imagem, porque ela foi do trabalho de Bruno Nogueira, meu ex-orientando de mestrado, que desenvolveu esse trabalho no sertão, no interior de Pernambuco, trabalhando com o tema da transfobia e trabalhando na noção de ponto de vista nas tirinhas, e levou os alunos à produção também. Foi um trabalho bem interessante, tá? E eu termino aqui com as referências e agradeço, acho que eu passei um pouco de tempo, Wanda. Quero agradecer muito a atenção, e estou aqui para responder, trocar, e me coloco à disposição. Muito obrigada, gente. Obrigada pela escuta, por esse momento. Somos nós quem agradecemos, viu, Suzana, pela fala tão bem conduzida, foi brilhante, muito clara, com a explicitação aí dos preceitos teóricos que guiaram, então, a sua apresentação, de forma muito objetiva, muito acessível. Parabéns, então, por tudo isso, pela didatização e pela contribuição que você, ao longo desses 3 meses, trouxe, então, ao nosso grupo de pesquisa, por seu estágio, né, conosco na Unifesp. Eu acho que nós temos certeza, ficamos muito felizes com a sua presença e agradecemos bastante também por isso, por toda essa troca. Então, agora a gente abre o espaço para as perguntas e comentários, e, enfim, dúvidas e sugestões. Há 2 comentários no chat, e quem quiser, então, abrir a câmera e fazer a sua pergunta diretamente à Suzana. Vamos aproveitar este momento, temos mais uns 25 minutinhos. Quem quer começar? Wanda, se você quiser, eu posso pegar aqui 2 perguntas que foram jogadas no chat, enquanto isso as pessoas vão se preparando caso queiram fazer aqui no vídeo, pode ser?
Houve, Suzana, dois comentários em relação à reportagem lá, que eu acho que vale a pena depois conferir, mas eu vou focar aqui nas perguntas. Uma é do Lenilton, que diz o seguinte: é possível dizer também que o título da web notícia é construído dessa forma para instigar o leitor a conferir o conteúdo do texto, assinando possivelmente o jornal e gerando engajamento? Parece-me que não há uma preocupação com a forma como a imagem do outro ficará, neste caso, os atletas. Sim, Lenilton, tudo é mobilizado nesse sentido, né? Sobretudo num espaço em que você tem que dizer muito em pouco, né? E captar a atenção, atrair a audiência, né? Acredito que sim. Quanto ao que se pensa sobre os atletas, né? Existe uma questão de ética, de responsabilidade, né? Em todos os setores, em todas as áreas, não só no jornalismo, e tudo que a gente diz, na verdade, né? E é preciso que a sociedade evolua, eu acredito, no sentido de ter mais esse cuidado, né? Mas como a gente vive numa sociedade que gosta de polemizar, né, que gosta de realçar, principalmente, né? Vamos dizer assim, esse comportamento considerado indisciplinado, então vamos jogar a lenha aí, porque para atrair a atenção, né? Mas eu acho que é isso que a gente precisa pensar na escola, né? Acho que a escola, como local de formação, né? É um local que a gente precisa trazer essas questões e problematizar, pensando nessa ética, pensando numa relação, eu diria, mais humana, né? De mais respeito, né? Então, eu acredito sim, o que você falou aí tem sentido sim, tá? E eu acho que é muito importante a gente trazer essas questões à tona na formação dessas gerações que vêm. E que são gerações que vão dominar muito essas ferramentas que a gente teve que aprender, né? Eles já nascem aí, minha filha está com 1 ano e meio, já fica pedindo celular, não, é de mamãe, ela obedece, né? Porque a mamãe não libera a tela, mas é uma geração que já nasce cada vez mais, né? Então, é isso. Obrigada pela pergunta. Nós temos aqui também eu acho que é mais um comentário, um apontamento, né, da Júlia, que diz o seguinte: muito interessante, professor, análise de fake news enquanto gênero discursivo bastante recorrente de impacto social e político profundo na última década. Também pode ser uma prática bastante produtiva em sala de aula, em termos de análise de ponto de vista. Sem dúvida, Júlia, e é muito importante, né? A gente estava discutindo, eu e a professora Wanda, né? Tem o texto da gente, né? Que a gente construiu juntas, pensando, né? Agora, eu tenho dificuldade de ver a fake news como um gênero discursivo, sabe, Júlia? Porque eu acho que é uma prática de linguagem. Por que eu estou falando que eu tenho dificuldade de ver como um gênero? Porque a fake news pode se apresentar de formas muito diversas, né? E pela pesquisa que a gente fez nesse último trabalho, eu e a Wanda, a gente percebeu, assim, que as fake news, elas são muito mais divulgadas através de postagens do que naquele formato clássico de notícia. Quase a gente não achou, sabe? A gente teve dificuldade de achar uma notícia mesmo em formato de fake news, notícia tradicional. Você vê muitos vídeos, você vê muitos, assim, recortes você faz uma postagem lá no Instagram, por exemplo, ou Facebook, aí você põe uma manchete evidenciando que um artigo publicou determinada coisa, às vezes é até pode ser até de um veículo, né, de comunicação, ou normalmente não, são páginas pessoais. A gente vê muita fake news em páginas pessoais, né, vídeos principalmente. Então, assim, é muito importante um trabalho de análise crítica, né, de mídias, né, e aí é o que está circulando em WhatsApp, Instagram, nas diferentes redes, isso é muito importante, tá, porque tudo é feito para convencer, né, convence não porque eu vi o vídeo, a gente tem o tal do deepfake, né, que você é capaz de colocar a face de uma pessoa, né, e ela não fez aquilo ali, não falou aquilo dali, né, então, é muito perigoso, a inteligência artificial tem muitos recursos, e a gente precisa realmente discutir, tá? É uma prática, e em relação ao ponto de vista, é prato fértil para a gente pensar o ponto de vista, tá? Tem esse trabalho de TCC que eu orientei, né, de uma aluna que continua trabalhando com esse tema agora no mestrado, ela está construindo a dissertação dela, é muito importante. Tem também a dissertação de Leonardo Colares, da UFC,
orientado pela professora Margarete, tá? Que também é um outro trabalho que analisa ponto de vista em fake news, tá certo? Acho que eu consegui responder sua pergunta, não é, Júlia? Quem gostaria? Tem mais algum comentário, Guilherme? Não, aqui no chat nós, dos comentários, estamos finalizados. Eu só vou aproveitar, Wanda, que a gente está resolvendo um probleminha no link da lista de presença e já vamos colocar aqui no chat, tá? Só um minutinho que já vai ser resolvido. Enquanto isso, eu passo a palavra à Ana Cristina, ao Rivaldo, fiquem à vontade. Eu estava esperando, assim, os integrantes do grupo, eu falei, né, às vezes eles têm dúvidas, né, mas eu tenho várias curiosidades aqui, Suzana. Quero começar, acho que né, a Wanda resume muito bem, né, a sua fala aí. Quero começar parabenizando-a. Eu disse que seria um prazer ouvi-la e foi, né, e foi mesmo. Que clareza, minha nossa, né? Acho que uma clareza, uma seleção, uma abordagem, né, que não só traz, né, o conteúdo de que a gente precisa, ou, né, que fique claro isso, mas também essa aplicação tão rica, né? Eu trabalho com argumentação também, mas na perspectiva da retórica e da nova retórica. E aí eu fiquei muito curiosa, né, com várias questões apontadas. Não só pela riqueza que né, você fazer uma análise argumentativa, pela orientação argumentativa, por essa teoria do PDV aí, né, por esse ponto de vista, mas eu fiquei fazendo algumas associações e eu não sei se, né, para mim é muito difícil separar certas questões. Uma delas seria, quando você identifica esses diferentes PDVs, né, num texto em análise, como para mim, né, é difícil separar muitas vezes o ponto de vista de uma construção de uma imagem. Teve até uma análise sua, né? E, assim, vocês fazem isso, né? Como é que é? Porque, para mim, a partir do momento em que a Folha lança a mão de uma notícia daquela, automaticamente não é só um ponto de vista, ela está construindo uma imagem dela, né? Quando ela usa certos adjetivos para qualificar, caracterizar os referentes que estão ali, automaticamente ela também constrói imagens desses referentes, né? Então, assim, não sei, pela teoria, né, pela teoria do ponto de vista, vocês trabalham também automaticamente. Então, chegou um momento que, para mim, eu entendi assim, nossa, ponto de vista é construção de imagem, né, numa orientação argumentativa. Então, eu queria saber como é que vocês leem essa questão, se associam ou não associam, porque até escapou um pouquinho aí na sua fala. Foi. Ai, meu Deus, eu também vejo assim. Aí, queria que você comentasse um pouquinho. Ana, é uma delícia te ouvir também, feliz com a sua presença, que é uma honra ter você aqui, né, escutando e poder dialogar com você, viu? É possível, sim, a gente levar para pensar essa questão da imagem, né? Embora a teoria não vai se voltar para isso, né? Eu acho que eu não diria que o ponto de vista é a imagem, mas ele leva para isso, né? Inclusive, na minha tese, em que eu analisava reportagens de revistas masculinas e femininas, né, sobre o tema da sexualidade, é muito interessante a gente... Eu não fui por esse caminho porque meu trabalho não tinha como objetivo fazer isso, né? Mas sim, ao final, eu poderia continuar o trabalho e falar de outras questões relativas a essa imagem do feminino e do masculino, né? Então, só para explicar, por incrível que pareça, na revista feminina, a mulher é muito mal vista, né? Ela é mal vista, ela é vista pelo olhar do homem, né? Então, ela tem que ser boa nesses assuntos, né, que envolvem conquista e sexualidade, ela tem que agir como um homem, entendeu? Então, assim, eram coisas que eu podia interpretar a partir da análise que eu tinha visto, mas que não tem, no meu entendimento, categoria e elementos que dê para a gente teorizar essa imagem. Eu posso chegar lá, sabe? Eu precisaria recorrer a uma outra teoria para fazer articulações a respeito disso, sabe?
se pensar. Concordo inteiramente com você, tem sim uma imagem que a Folha de São Paulo constrói, e a gente pode dizer até que a imagem dela na primeira web notícia é diferente da segunda, né? Então, sendo o mesmo veículo, eu concordo com você, precisaria recorrer a autores, né, que tratam dessa questão para a gente articular, mas não é o foco de interesse da teoria do Rabatel. Não, eu entendi claramente. Acho que, assim, não o ponto de vista se igualando, mas acho que a ele, né, a partir do momento em que você identifica um ponto de vista, para mim, é possível associar uma imagem construída aí, seja desse referente, desse locutor, desse anunciador, desse, né, a partir do ponto de vista assumido. Então, eu achei bem interessante. Acho que daria para articular, mas eu é que estou tentando me utilizar da teoria do ponto de vista para sustentar as análises de imagens, tá? Então, tá. Acho que é essa a proposta. Não achei que era, né, o intuito, mas eu acho que vocês conseguem visualizar isso, quer dizer, eu poderia me utilizar disso? Acho que sim. Sim, para chegar lá. Acho que a partir do momento em que você diz, olha, eu fiz uma análise bem interessante, né, das revistas, do público, talvez você já tivesse até pensado, né, nessa relação. Então, acho que é possível usar a teoria. Uma outra questão, não sei se alguém gostaria de perguntar, né, eu estou invadindo o espaço aqui, Wanda. Ana, você tem todo o espaço, porque a sua presença e colaboração foram, assim, fundamentais para a realização disso tudo. Então, fique à vontade, por favor. É mais outra curiosidade, Suzana, possibilidade de dialogar mesmo, né? Quando, nessa identificação dos diferentes pontos de vista, achei, nossa, o levantamento, né, a leitura é muito precisa, eu acho. Eu diria assim, que mais do que a orientação argumentativa, é uma orientação para a orientação argumentativa, porque as questões que você levanta, né, para fazer uma leitura de qualquer que seja o texto a partir dessa teoria, ela realmente é bastante, né, eu diria assim, ela disseca, de certa forma, né, o texto como um todo, e aí considerando não só a parte verbal, a fotografia, né, no caso das reportagens aí que você trouxe. Então, fica bem clara essa identificação de diferentes pontos de vista. Existe nessa abordagem teórica uma classificação, uma recategorização para esses pontos de vista ou não? Nos trabalhos iniciais do Rabatel, ele falava de três grandes categorias, né? O PDV, que seria acerter, né? Que a gente pode traduzir como acertado ou afirmado, eu traduzi como afirmado, que seria você focar no que foi dito, no que foi, né, pronunciado verbalmente. O PDV narrado, que é justamente quando o foco está na ação, né? Então, a gente pode dizer assim, né, em relação ali da Olimpíada, do salto, do que fez, né, ou dos atletas, do que fizeram, tem um PDV narrado ali, né? Por quê? Porque o foco está na ação, né? Não é na fala, e não tem fala dos atletas, né? É na ação. E o PDV representado estaria em foco as percepções e pensamentos. Então, por exemplo, aquele exemplo do Leandro Demore, que diz assim, que ela quer medalha, aquilo ali é um PDV representado, porque ele está atribuindo uma percepção, né? Um tipo de pensamento. É como se fosse alguma ligação com o discurso indireto livre, mas não é o discurso indireto livre, certo? Então, seriam essas três categorias clássicas. No livro do Rabatel, que foi traduzido pelo grupo da Graça Faria, da Graça Rodrigues, lá da UFRN, primeiro volume do Homo Narrans, né, ali ele sustenta essa divisão. Depois, nos trabalhos posteriores, ele já não insiste mais nessa divisão, e ele prefere colocar tudo como PDV representado, porque seria tudo é representação de pontos de vista. Né? Eu represento, então, como se dá essa representação? Né? Falas, pensamentos, percepções, ações, porque é uma diferença em relação, por exemplo, você pode pensar assim, e uma teoria como a da Autier-Revue, né? Do discurso reportado, que hoje ela vai falar da representação do discurso outro, né? O foco maior ali está no que é falado, né? E, claro que são teorias diferentes, tá? Mas, assim,
O Rabatel vai, quando ele amplia essa visão de ponto de vista, né, essa ampliação envolve considerar não só o que foi dito, mas o que foi falado e o que pode ser atribuído por meio de pensamentos e percepções. Essa coisa de pensamento e percepção, eu acho que essa sacada que ele faz vem muito da narrativa literária, porque a gente vê muito isso no texto literário, né? Você atribui percepção ao personagem, ele não está falando, mas isso faz com que o leitor chegue junto do personagem, o que ele está sentindo, né? E aí ele desloca isso para levar para outros tipos de texto, a partir da categorização que ele faz e tal. Então, em síntese, Ana, existe essa categorização na teoria, eu vejo trabalhos nos dias de hoje que seguem essa categoria, que aplicam essa teoria. Eu, nos meus trabalhos iniciais, eu aplicava, e atualmente eu não tenho mais aplicado, porque eu tenho me detido a outras questões, sabe? Que a própria teoria permite, né? São noções conexas, como emoção, empatia, a própria responsabilidade enunciativa, engajamento, apagamento enunciativo, que são noções conexas à teoria, né? Mas é possível, sim, fazer um trabalho. Na minha dissertação, eu saí fazendo tudo isso, saí classificando esses pontos de vista, e depois mas é possível. Eu não acho que isso deve ser descartado, não, sabe? Depende do objetivo, do propósito de pesquisa e de análise, sabe? Não, era mais curiosidade mesmo, para saber se havia, né? É que a gente, na perspectiva da retórica, da nova retórica, a gente vai lá, né? Nossa, quais são os argumentos, como é que... Né? E aí, no ponto de vista, se dentro da teoria do ponto de vista, algum, né, que a gente considera dentro da teoria dos argumentos em si, esse é mais sólido ou não, né? Há aqueles que são falaciosos. Dentro dessa proposta do ponto de vista, se haveria uma categorização nesse sentido. Era essa minha questão. Mas acho que ficou muito claro, Suzana. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela contribuição. E aqui eu deixo meu agradecimento para a Wanda também, né? Ela agradece aí a organização, né? A coordenação, eu é que tenho que agradecer, né? A Wanda é um poço de generosidade, né? Acho que o Rivaldo está aí para reafirmar, Suzana está aí. Então, assim, Wanda, a gente é que agradece a oportunidade que você está nos dando, né, de não só, né, de ouvir, de ser presenteados pela fala da Suzana, mas também de, numa sala, né, fazer com que as pessoas se encontrem aqui, né, Rivaldinho, olha o Guilherme, meu aluno, né, há quanto tempo, Guilherme? Então, né, a Suzana, acho que é uma oportunidade única, então a gente tem que agradecer você, né, pela coordenação, pela organização, pela generosidade, viu? Muito obrigada, Ana, um beijo para você, grande, obrigada. Rodrigo? Bom, gente, boa tarde. Eu não abri o meu áudio antes porque eu estou na casa da minha mãe e tem uma escolinha com crianças, eles estavam no intervalo e aí estava um barulho muito grande. Mas, em tempo, eu queria cumprimentar, dizer que a professora Ana Cristina tem toda a razão, a Wanda é um caso sério de generosidade, né? E é isso mesmo. Mas, Suzana, assim, foi uma aula incrível, realmente. Eu acho que você, incrivelmente, não pesou na teoria, trouxe exemplos muito práticos e não uma proposta, né, de didatização, de transposição didática do PDV, né, que eu acho muito interessante. A minha pergunta, eu não sei se vai ser meio fuga ao tema, mas é uma pergunta para refletir um pouco, de um incômodo que eu acho que muitos e muitas de nós tem em relação à questão da dissertação escolar mesmo, né? A gente vê que a BNCC, ela flutua até quando ela vai discutir texto dissertativo no singular, a gente faz a inferência de que ela está se reportando a essa dissertação clássica, e textos dissertativos que há uma esperança de que se abarquem outros gêneros. Resumo da ópera, o professor, a professora do ensino médio tem a grande missão de contemplar esse gênero, que é avaliado em vestibular, Enem e outros exames, mas, ao mesmo tempo, não se restringir a esse gênero artificializado na medida em que contempla outros gêneros. E aí a minha pergunta é, como lidar com esses dois desafios? O primeiro é de não ignorar a dissertação escolar, que é uma realidade
mas ampliar esse trabalho da argumentação e como fazer isso com o PDV, que eu acho que é um segundo desafio, né? De você trabalhar o PDV num gênero artificializado, que não tem ressonância social, que não seja avaliativa, e outros gêneros que a gente sabe que eles têm uma ressonância muito maior. Não sei se ficou evidente. Ficou muito claro, Rodrigo, claríssimo. Alegria de ter você aqui, viu? Você não fugiu ao tema, coisa nenhuma, você está falando dentro do tema, viu? E essa preocupação é muito pertinente, é uma preocupação nossa, né? Eu divido a minha inquietação, é porque se fala de ponto de vista, né? O próprio caderno lá do Enem fala, mas não tem uma noção muito clara, né? Então, eu acho, e aí é uma outra discussão que a gente já tinha feito, inclusive eu conversava com a Mônica sobre isso também, né? Porque a gente chega ao entendimento de que esse ponto de vista assume o lugar de tese num texto dessa natureza, sabe? É uma coisa que eu acho que até o Rabatel tem dificuldade de assumir isso, porque a teoria dele é uma teoria que vai falar de uma argumentação indireta, no sentido de não vamos abalar a discussão que já existe, que vem da nova retórica, de uma argumentação direta, e vamos abrir caminho para um outro lugar, que é permitir olhar essa argumentatividade através, né, desse estudo, observando principalmente essa disjunção locutor e enunciador, essa hierarquização dos enunciadores e tal, né, que é uma teoria que vem de um termo, né, muito utilizado na França, é um carrefour, né, é um carrefour de teorias e de abordagens que se cruzam para pensar aí, né. Então, assim, essa preocupação é muito pertinente. Eu acredito que, no lugar em que a gente está, né, como linguistas do texto, a gente tem a responsabilidade de pensar nessas categorias, né, de textualidade. Então, se eu pensar a referenciação, por exemplo, a intertextualidade, que está presente na dissertação, né, e que a gente pode... Porque uma coisa é a gente pegar uma redação nota 10 e analisar, e ver como é que ela se realiza, né? Outra coisa é a gente levar o aluno da gente a ampliar essa competência de escrita, observando todos os descritores, as competências lá, né? E pensar nessa construção, né? De um ponto de vista principal que vai guiar a dissertação, e que, obviamente, não fala sozinho, vai ter que recorrer a outras fontes ou enunciadores. Eu acho que cabe um estudo da gente pensar a relação com os textos motivadores, sabe, Rodrigo? Porque os textos motivadores influenciam, né? Pensando no modelo do Enem, né? Mas, como você disse, não é só o modelo do Enem, mas práticas que a gente pode desenvolver na sala de aula em relação a esse gênero. Então, acho que é possível, tá? Um trabalho que eu orientei nesse sentido foi o de Raul, né? Raul Cândido da Silva, que trabalhou com tópico, e ponto de vista na redação do Enem. E ele faz uma proposta aplicada, porque ele vai trabalhar com alunos de periferia, né, que estão tentando entrar na universidade. Então, ele vai fazer um trabalho nesse sentido. O trabalho de Raul é muito interessante, e eu acho que isso não está resolvido, sabe, Rodrigo? Eu acho que a gente precisa, acho que eu até assumo minha falha em relação a isso, porque acho que precisamos discutir mais isso, sabe? Às vezes me assusta, porque às vezes as pessoas acham que não tem mais o que a gente falar sobre tema redação, né? Mas tem por conta dessas questões, né? Como é que vai defender esse ponto de vista? Como é que vai fazer isso? Né? Um caminho que eu acho é essa mobilização desses enunciadores, desses conteúdos que são atribuídos, né? E como gerir isso, sabe? De modo a ter um texto coeso, coerente, com progressão tópica, né? Então, eu acho que a gente tem que continuar esse diálogo, sabe? A gente só lança aí o que é muito importante, é uma preocupação, e eu acho que a gente tem que continuar discutindo isso, Rodrigo. É verdade, é um grande desafio. É um grande desafio. Haja vista, inclusive, quando a gente lê os textos nota 1000 do Enem, eles estão todos num formato engessado, eles são iguais. Isso me preocupa demais, porque a gente fala tanto em criatividade, em liberdade autoral. Você tem razão. Vários temas, e, na realidade, a avaliação está engessando esses alunos duplamente. É um gênero engessado, e é uma avaliação que, claro, no intuito de padronizar, acabou engessando também. É lamentável, mas a gente não pode esmorecer. Tem uma questão, aproveitar o momento para divulgar também a dissertação de Jefferson Fernandes. Jefferson foi orientando a Mônica, né,
com a orientação da Mônica em memória. Estive na banca, que foi vendida agora no mês de... Ou foi junho ou foi julho, já não lembro mais. Mas, assim, o que Jefferson mostra nessa dissertação dele? Algo que é muito importante. Que a escolha daqueles textos motivadores, a engrenagem daqueles textos, que não são textos completos, mas são porções de texto, ali já tem um ponto de vista que guia para o aluno escrever de acordo com aquele ponto de vista que está ali, entendeu? Jefferson não chegou a fazer análise de redações, não deu tempo para isso, mas, assim, eu acho que isso que ele assume, e ele usa a teoria do ponto de vista para falar disso, eu acho que é muito importante, sabe? A prova acaba orientando e tem muita coisa para a gente discutir, viu, Rodrigo? Tem muita coisa. Muito bom. Olha, acho... Rodrigo, tudo bem? Tudo. Alegria te ver, viu? Estamos todos, então, assim, bem situados em termos da Unifesp, né? Porque aqui e acolá temos trabalhos vinculados com a Unifesp. Então, é o seguinte, Rivaldo, eu vou dar, então, a palavra a você. E, Suzana, eu teria uma pergunta, vou guardar comigo. Não. Tem a ver, não vou sim, porque eu sei que você daqui a pouco tem que pegar a Lina. Não, mas eu estou tranquila. Nosso horário aqui. Então, é assim, sobre aquele último exemplo em que você fala, então, lá de uma produção que envolve textos, né? Então, o olhar, ele se divide em textos e, ao falar de compósito, uma charge que se amplia a partir dos comentários, você traz a noção de hipertextualização. E isso eu acho que é um componente novo que precisaria ser discutido, mas isso a gente vai discutir depois em outras ocasiões, quiçá um segundo evento. Por enquanto, eu vou, então, passar a palavra ao Rivaldo, para dar um oi aqui para a gente, né? E dizer alguma coisa, e, enfim, antes da gente encerrar. Não, eu gostei da reflexão, Wanda. Obrigada. Então, pelo tempo, eu só quero reiterar os agradecimentos. É sempre uma alegria, um aprendizado ouvir você. Parabéns pela exposição, né, didática. Então, a maestria de didatizar conteúdos é para poucos, eu diria, né? Isso fez com grande maestria. Agradecer a Vandinha pela organização do evento, a Ana Cristina, né, meus cumprimentos, saudades, um abraço aí ao Paulo, aos meus colegas do TELPO, todos aqueles que se inscreveram no evento, que aqui estão na tarde de hoje. Muito obrigado, Su. Um beijinho na Lina, por favor. E eu reitero os meus agradecimentos enormes a todos. Guilherme, Aline, vocês que estiveram aí na linha de frente do chat, resolvendo as questões técnicas, mas não só. Então, meu beijo especial. E para todo mundo, gente, que bom que foi esse encontro. Suzana, a última palavra é sua, não poderia deixar de ser. O nosso beijo. Muito, muito obrigada a todos. Foi uma alegria estar aqui, poder discutir com vocês, saber que a gente tem muito ainda, né, o que discutir. Isso é muito bom, a gente continuar nossos diálogos aqui. E reiterar o agradecimento a você, Wanda, ao Rivaldo, né, por esse momento, ao Gui, a Aline aí, nessa assistência sempre, né, e a professora Ana, pela oportunidade do diálogo, viu, professora? Foi uma alegria também. E você, Rodrigo, aqui também, né? Gente, só gratidão. Acho que eu estou sendo repetitiva e desejar, assim, vida longa para o TELPO e para os trabalhos que vocês estão desenvolvendo no programa da pós, né, desse doutorado estratégico, muito bem sucedido, parabenizar, né, toda a equipe do programa e o que vocês estão desenvolvendo, Wanda. E eu agradecer a você, porque eu estou encerrando minha licença capacitação com a Wanda, então agradecer também pela acolhida e por essa oportunidade. Volto a dar aula semana que vem, finalizando aí essa licença capacitação. Obrigada, viu? Beijo, Suzana. Foi excelente tudo. Brilhante. Um encerramento brilhante. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau.